Olá, eu me chamo Jaqueline. Eu vou estar apresentando o trabalho com o título de Parâmetros de germinação de sementes de soja submetidos ao prêmio de ácido salicílico. A área temática para esse trabalho ele é de produção vegetal, mais precisamente produção e tecnologia de sementes. A instituição ela é a Universidade Federal da Grande Dourados, localizada no município de Dourados, Mato Grosso do Sul. E é, Eu, como autora principal, sou aluna de pós-graduação. Então, falando um pouco na introdução, a soja, então, já que é a cultura sendo estudada, é uma das principais culturas agrícolas do mundo. Então, ela destaca-se aí pelo alto teor de proteínas e óleo comestível, e ela, além de tudo isso, é uma fonte de biocombustível. E o Brasil ele lidera a produção mundial com ampla adaptação em diferentes regiões. Para isso, então, nós estamos estudando o Prime de sementes, que ele é uma técnica de hidratação controlada. Ela tem se mostrado eficiente para melhorar a germinação de plantas e também o vigor. E entre esses agentes utilizados, nós utilizamos então ácido salicílico, que ele se destaca-se por estimular processos fisiológicos e aumentar o desempenho de diversas culturas. Então, o objetivo desse trabalho ele foi de avaliar o efeito do Prime de ácido salicílico sobre os parâmetros de germinação de semente de soja, verificando seu potencial na produção de germinação e do vigor inicial das sementes. Sobre os materiais e métodos, então, esse trabalho ele foi conduzido no laboratório de sementes, sobre elemento inteiramente casualizado, com 4 repetições de 50 sementes, e foram utilizadas sementes de soja da cultivar BMX compacta, produzidas na safra 24-25. Então, essas sementes elas foram submetidas ao prime com ácido salicílico, nas concentrações de zero, que foi o controle, 50 ppm, 100 e 150 ppm, com as 4 repetições de 50 sementes cada. Então, o condicionamento ele foi realizado em papel germiteste. Esse papel ele foi umedecido nas soluções na proporção de 2,3 vezes a massa do papel seco. E logo após foi formado rolos mantidos na câmara do tipo BOD a 25 graus por 12 horas. Após esse período, as sementes elas foram lavadas em água corrente e secas até atingirem aproximadamente o teor de água de 13%, sobre ambientes naturais. Então, essas variáveis elas foram avaliadas que incluíram o teste de germinação, primeira contagem, o índice de velocidade de germinação e índice de velocidade de protusão. Esses dados foram submetidos à análise de variância e, quando significativos, eles foram feitos a regressão a 5% de probabilidade. Então, falando aqui sobre os resultados, então foram feitos resultados com base a gráficos de barras, então a gente pode perceber que sobre o índice de velocidade de protusão, a dose de 150 ppm, ela apresentou uma maior relevância em relação às outras doses, então ela teve uma diferença aí significativa em relação à dose de 50 e 100 ppm. Já o índice de velocidade de germinação, a dose de 150 ppm de ácido salicílico também, ela se mostrou mais eficiente em relação às outras doses. E sobre a primeira contagem, que ela é feita no quinto dia, a dose de 100 ppm, ela se mostrou mais eficiente em relação às outras doses de ácido salicílico. E sobre o índice de velocidade de germinação, a dose de 50 ppm, ela já teve uma diferença significativa em relação às outras doses. Então, sobre isso, os resultados, eles apontaram que 150 ppm ele apresentou um maior IVPR de 33,5 em relação a 100 ppm de 29,0, indicando que o aumento da concentração do ácido salicílico ele favoreceu a produção radicular. O IVG também foi ligeiramente superior em 150 ppm, 8,31, comparado a 100 ppm de 8,23, e a primeira contagem ela foi maior em 100 ppm, com 77%, do que em 150 ppm, de 73,5, bem parecido, mas ainda a primeira contagem foi maior com 100 ppm.
Então, por outro lado, a germinação foi superior na menor concentração, de 50 ppm, com 86%, mostrando melhor resposta das sementes nesse tratamento. Sobre a conclusão, então, nós concluímos que o ácido salicílico ele influenciou positivamente o desempenho germinativo das sementes de soja com variações conforme a concentração. A dose de 150 ppm favoreceu a velocidade da protusão radicular e o EVG, enquanto concentrações mais baixas, como 50 ppm, resultaram em maior germinação e melhor primeira contagem, indicando que respostas ótimas podem depender do parâmetro fisiológico avaliado. Eu agradeço, pela participação que me foi concedida nesse congresso. Fico à disposição para dúvidas. Muito obrigada.